A cachumba voltou. Voltou, sim, e voltou a assustar os brasileiros em várias regiões do país. E assim como no sarampo, o aumento de casos da doença está relacionado à queda da vacinação. Ela ficou muito tempo desaparecida, mas segundo o Ministério da Saúde, voltou a assustar os brasileiros por causa da imunização que tem atingindo níveis abaixo do índice recomendado, que é de 95%. Porém, para falar mais sobre essa doença, a cachumba, nós recebemos agora a doutora Márcia Yamamura, ela que é médica infectologista pediatra. Doutora Márcia, bom dia, bem-vinda! Bom dia, Frei. Tudo bem, linda? Tudo bem. Deus abençoe. Amém. Que prazer em conhecê-la, viu, doutora? Prazer todo meu estar aqui. Quer dizer que está voltando a cachumba, doutora? Pois é. Algumas doenças no Brasil elas já foram erradicadas, né? Como o sarampo, que o senhor disse, a poliomielite também, mas alguns casos estão realmente voltando e a causa é a baixa cobertura vacinal. Ou seja, a gente não está fazendo a lição de casa? Então, eu acho que até porque a gente teve uma erradicação, né? Alguns pais mais recentes, né, mais novos, eles não estão tão preocupados com isso. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, doutora? Por favor, sente-se. Gente, a doutora Márcia já está aqui, o assunto de hoje, cachumba, né? E a gente viu alguns dados. A gente sabe que isso havia no Brasil, desapareceu, mas aos poucos a gente está abrindo algumas frestas, algumas janelas e algumas portas e a doença está voltando. Doutora, então, quer dizer, o que é uma cachumba? Vamos começar assim, definindo a doença. A cachumba, ela faz parte, né, do rol de doenças comuns na infância, né? Então, ela é causada por um grupo de vírus chamado paramyxovírus, né? E quem tem 35, 40 anos atrás já lembra de ter tido cachumba, né? Era assim que a gente, inclusive, ganhava imunidade. Quando tinha um amiguinho ou um parente com cachumba, o que a mãe fazia? Mandava lá para casa do amiguinho para poder pegar a cachumba e ter a imunidade. As nossas mães nos amavam. É verdade. Mas naquele tempo não tinha vacina, claro, né, para tudo como nós temos hoje em dia, né? Então, ou você se vacina ou você realmente tem que ter tido a doença. Então, é uma doença viral. É uma doença viral benigna. Né? Quando acontece na infância, extremamente tranquilo, né? Aliás, o momento de você ter cachumba na infância mesmo, tá? É uma doença própria desse período. Como é que a gente pega a cachumba, doutora? Então, a cachumba, assim como várias doenças da infância, elas são transmitidas pelo contato próximo. Ou seja, quando a gente fala, a gente expele gotículas, né, de saliva, quando a gente tosse, isso paira no ar e realmente acaba infectando. Em alguns casos, a gente pode haver contaminação por utensílios. Então, se o senhor bebeu um copo, está com cachumba e ao mesmo tempo eu compartilho, isso também pode acontecer. Fica na maçaneta, na porta, durante pouco tempo, mas sim. Na toalha, doutora, assim, deixa no banho? Toalha já não, porque o vírus ele também não sobrevive tanto tempo assim. Ele tem um tempo de validade. Tem um tempo de validade. Isso. Né? Mas acontece que a maioria das pessoas acaba transmitindo o vírus da cachumba enquanto nem sabe que está com cachumba. Esse é o grande risco, né? Porque os sintomas eles vão aparecer depois desse momento de contato, possivelmente de transmissão. Quer dizer que é o mesmo, praticamente, é a mesma forma de contágio do resfriado, da gripe, que as gotículas ficam no ar. Ficam no ar, então falando pelas perto. vias aéreas. Sim, pode se pegar pelo beijo, né? Não só o beijo de boca, mas o beijo de rosto também, porque a gente tem essa proximidade, né? Então, quanto mais próximo, a pessoa está mais suscetível a pegar, a contrair. E lembrando que a faixa etária é a de criança, né? Crianças menores de 5, 7 anos de idade. E elas realmente compartilham, né? Brinquedos, põem brinquedo na boca, aí o amiguinho coloca. De 5 a 7 anos de idade é a faixa normal, né? Lá no passado de ter, tá? Entendeu? Mas assim, por exemplo, um recém-nascido. Sim. A mãe está lá com a criança pequena no colo, as pessoas querem visitar para conhecer a neném, etc. Pode ali passar para um recém-nascido? Pode sim. Lembrando que o recém-nascido, o que ele tem de imunidade é o que a mãe transmitiu para ele. Então, assim, eu acho que existem normas, né, de segurança, inclusive, que a gente não deve fazer com o recém-nascido. Então, ir de maquiagem, com perfume, né, com cremes no rosto, ficar falando em cima do bebê, não precisa beijar o bebê. Lavar a mãozinha também, né, doutora? Antes de manipular o bebê, obviamente. Eu costumo dizer, eu já aprendi aqui no Saúde e Fé, e a gente compartilha isso, porque, de repente, se o seu filho é pequeno, etc., evita aglomeração, evita, levar num shopping. Eu sei que você, mãe, pai, quer mostrar a criança, é lindo exibir a criança, etc., mas procure até nas igrejas, viu? Até nas igrejas. É claro que a criança tem que crescer nesse ambiente religioso, assim, mas aglomeração, procure, porque, principalmente quando o tempo de baixa temperatura, doutora, aí
aí tem que evitar mesmo, né? Frio, não sei se o senhor lembra, mas os antigos falavam o quê? Que a mulher tinha que ficar de resguardo após o parto. E o bebê também tinha que ficar de resguardo. Não é para sair, né? Muito bebê, muito recém-nascido, não é para ficar saindo mesmo. Então, ó, tá a dica aí. Então, criança pequena, deixa em casa, se proteja, porque é aumentar o quê? O sistema imunológico da criança para evitar. Agora, doutora, assim, uma vez que a pessoa teve contato com a doença, com a cachumba, com esse vírus, ele já se manifesta imediatamente ou tem um tempo aí de incubação? Tem um tempo de 14 a 21 dias aí que você 14 a 21 dias. Isso. Fica nesse tempo aí, fica incubando. E o que começa a mostrar? Quais são os sintomas? Então, aí? quando a gente realmente entra em contato e a gente começa a desenvolver a doença, a cachumba propriamente dita, a gente começa com um quadro febril inespecífico, né? Uma febre, uma dor inespecífica, e isso depois vai se manifestar com dor aqui, normalmente nas glândulas salivares, né? Que pode ser aqui, bem sempre perto do ouvido, né? Então, há aquele inchaço característico, né, da cachumba. Por que esses edemas aí? Porque ele pega as glândulas de um modo geral, né? Então, ele promove uma inflamação e, por isso, dá um aumento. Então, a criança pode começar com uma dificuldade de engolir, então ela começa a diminuir o apetite, porque quando ela engole, dói, né? Faz uma pressão aqui nessa região e acaba doendo. Então, esses são os sintomas inespecíficos. Quando realmente dá aquele inchaço, aí você está bem caracterizado que é cachumba. Eu lembro que a gente teve a cachumba quando pequeno, etc., graças a Deus, assim, para o sistema imunológico, mas a gente ouvia, doutora, assim, muitas situações assim, que os pais, como a doutora falou, os mais antigos, diziam, cuidado, né, principalmente os homens tinham um perigo muito grande para não recolher, porque podia descer lá para os testículos, etc. Havia essa possibilidade, doutora? Então, a primeira recomendação da cachumba é fazer repouso, né? Realmente é um momento em que o teu organismo está combatendo a infecção viral, então é para você ficar de repouso, né? Agora, eles falam isso da cachumba descer, né, ou de se recolher, porque uma das complicações do sarampo realmente lembra que o testículo é uma glândula também, então ele pode dar uma infecção no testículo, sim, tá? Que pode estar associada à infertilidade masculina. Entendi. É raro, mas pode acontecer sim, por isso que o pessoal falava. Então a cachumba podia realmente descer e na região inchaço, doutora? Sim. Olha que interessante. Gente, ela trouxe algumas fotos, nós vamos mostrar algumas fotos, você está esperando as fotos, né? Para a gente ilustrar também através dessas imagens a abordagem da doença de hoje. Doutora, por favor, vamos mostrar aqui, por favor. Né? Olha aqui então, né? Por favor, uma criança saudável. É com a senhora, doutora? Então, ali temos a foto de uma criança saudável, já é uma criança um pouquinho maior, né? Da faixa etária, né? Então, 5 a 7 anos seria o, né? Em geral. Que é a época que prevalente que pega. Sim, a idade escolar e pré-escolar. Ah, entendi. Né? Agora, aqui a gente tem o quadro clássico, né? Que, como eu disse, há o inchaço, o entumecimento das glândulas salivares, né? Então, toda essa região fica demasiada, bastante sensível, e a característica é realmente dor para engolir, né? Então, para respirar também não? Não, para respirar para engolir, não. Mas para engolir dói a gargantinha. Isso, por isso que a gente, nessa fase, a gente deve dar, assim, alimentos que sejam fáceis de engolir, então, alimentos mais líquidos ou semilíquidos, né? Não vai dar algo muito duro que tenha que mastigar, porque vai doer. Agora, isso dura quanto tempo? É um quadro benigno, se evolui tudo bem, e dura de 3 a 5 dias, né, no máximo, tá? Mas, assim, os cuidados, ele ainda permanecem, né? Para justamente ter que ter o repouso para a gente se recuperar. Mais uma foto aí, por favor, para a gente ilustrar. Aí já o que? Um exame? Justamente para palpar as glândulas, né? Que acabam ficando nessa região do pescoço e não tem nada a ver com tireoide aqui, doutor? Não tem nada a ver com as glândulas? Não. Inclusive, nós fazemos, né? Isso faz parte do tempo propedêutico de um exame regular ao pediatra, tá? A gente sempre examina todos os gânglios, né? Porque outras doenças também podem causar gânglios ao longo do corpo, tá? Entendi. Então, é uma palpação aí para ver se está tudo bem com as glândulas salivares. Isso. Mais uma foto. E essas são as glândulas salivares, né? Onde se localizam, né? A maior delas se localiza bem aqui perto da região do ouvido, né? E o músculo da mastigação, ele está bem aqui do lado, né? Por isso que dói isso para engolir, tá? Entendi. Agora, isso aqui também, por o fato de estar perto do ouvido, vai afetar o ouvido? Ou seja, dá dor de ouvido? Afetar o ouvido, não, mas pode dar dor, né? Entendi. Pode dar dor, sim. Por isso que a mãe, ela passa aquela fraldinha, aquele paninho que a gente coloca aqui. Isso aqui não é câncer, gente, é onde a gente tem, todo mundo tem as glândulas salivares. Aqui, exatamente. Né? Então, é essas glândulas que podem inchar inflamar por causa da cachumba, né, por causa desse vírus aí. Isso. Mais uma foto.
Opa, aí está repartindo aí, né, doutora? Aqui são as gotículas visíveis, né? Quando a gente espirra, né? Então a sua mãe te ensina, põe a mão na boca, coloca um lencinho, porque realmente aqui, nessas gotículas, né, que são não só ao falar, como ao espirrar, ou tossir, elas são colocadas no ar, né? E aí o outro está chegando perto, está conversando, está respirando e está engolindo também isso, tá? Exatamente. E aí pode ter, não só da cachumba, como outras também, até da gripe, o vírus, a influenza, está por aí também. Tá aí também. Por isso que em alguns países, por exemplo, como na China, como no Japão, que é muito populoso, né? A aglomeração é muito grande, então eles acabam utilizando aquelas máscaras, né? Até para eles não disseminarem e também para não entrar em contato. Então isso é muito comum acontecer, da gente usar aquelas máscaras faciais, né? A gente aprendeu, assim, quando vai tossir, coloca a mão na boca. Isso também tem as consequências, porque colocou a mão na boca, ou seja, você está assim, na etiqueta, no cuidado, no respeito, mas assim, você coloca na boca e vai cumprimentar o outro, aí você está levando, né? Aí não adianta, exatamente. Você está levando, né? Então tem que fazer ou um lencinho ou colocar o cotovelo, outro jeito, né? Para evitar essa, né? Entendeu? Essa disseminação. Temos mais exatamente. fotos? Tem. Temos mais fotos aí. E também a cachumba ela pode ser transmitida, né, pelo contato. Então, se alguém que está transmitindo, bebeu deste copo e eu vou beber também, pelas gotículas de saliva a gente também pode ser contaminado. Tá, isso é imediatamente ou, como a senhora disse no início, tem um prazo de validade? Então, não se sabe quanto tempo exatamente se dura, né, o vírus da cachumba. Agora, se sabe que, por exemplo, no dia seguinte, obviamente, não tem problema nenhum, né? Então, o que a gente fala sempre é para manter a higiene, né, oral, né, evitar essa transmissão pelas gotículas, pela tosse, né, pela fala, etc. E não compartilhar objetos, né? Então, os seus talheres, seus copos, etc. Só nessa fase aguda. Depois não tem problema nenhum. A senhora falou também que questão do beijo, colocar a mão na boca. Eu coloco a mão na boca, a pessoa vai espirrar, etc. E coço o olho. Eu levo para o olho também? Levo para o olho também. Ou seja, e aí o que acontece? Aí você pode ter uma conjuntivite ou uma inflamação. Não no caso da cachumba, né? Em outras condições, você realmente está passando. Então, tem algumas conjuntivites que são virais, por exemplo, né? Que o contágio, então eu cocei meu olho, vou lá te cumprimentar, ou passei a mão na maçaneta e você logo em seguida vai lá. Então, os lugares muito aglomerados, né, realmente transportes públicos, etc., a gente precisa ter um álcool gel, um lencinho, algo, né, para que a gente possa tá fazendo sempre a limpeza. O fato de 5 a 7 anos, que é o período aí já da escolinha, né? Da escolinha. Hoje já tem idade menos avançada, ou seja, as crianças estão entrando mais cedo. Ou seja, tem um sistema na escola de prevenção disso, doutora, também? Então, existe já essas campanhas? Sim, algumas escolas, elas acabam pedindo a carteirinha de vacinação, né, da criança ao serem matriculadas, mas isso não é uma exigência, né, de forma nenhuma, nem do governo, nem do Ministério da Saúde, mas o que é de bom tom realmente é que a escola ela tenha um pediatra, né, então caso a criança apareça algum sintoma na criança ou ela desenvolva alguma doença que seja infecciosa, a escola ela tem por obrigação mandar o aviso para os pais que houve um caso, por exemplo, de sarampo, de rubéola na classe, né, para que os pais fiquem de olho também, tomem devida providência, né? Outra dica importante é que se o seu filho está adoentado, não leve para a escola, né? Na maioria, né, dessa faixa etária, são doenças infecto-contagiosas mesmo, então não tem porquê, além dele estar moadinho, né, doentinho. Ok, aí ele vai para a escola, ele teve contato com a cachumba, ele vem para dentro de casa. A família inteira vai pegar ou quem é adulto que já foi vacinado lá atrás não pega ou pega também? Então, quem está protegido contra a cachumba é quem tomou as doses de vacina quando criança, tá? Ou quem já teve a doença propriamente dita. Então, se você é adulto, se você já teve, né, a cachumba ou você tem as 2 doses, né, preconizadas, né, pelo Ministério da Saúde, comprovadas, você não tem problema nenhum de pegar. A imunidade é duradoura. Isso, e quem não tem certeza? Vai tomar vacina. Vai ter que tomar vacina. Mesmo adulto tem que tomar vacina. Se não tiver comprovação, né, ou que já teve, ou comprovação da carteirinha de vacinação, a recomendação é que você tome. A gente daqui um pouquinho vai falar sobre os tratamentos específicos, a vacinação, e então é uma realidade. O que acontece, doutora, assim, que as consequências de uma cachumba, ou seja, a pessoa fica, alguns órgãos internos são afetados também, ou
ou fica só nessa região dos gânglios e aí começa, surge e desaparece? Então, em geral, nas crianças, ela tem uma evolução totalmente benigna, né? E assim deve ser, tá? A cachumba ela é caracterizada por inflamação nas glândulas. E a gente tem glândula salivar, o pâncreas é uma glândula, os testículos são glândulas, a mama também, os ovários também. Então, a gente pode ter inflamação, quando complicada, pode ter inflamação em todos esses locais que eu citei. Ou seja, tá? O vírus entra na corrente sanguínea, vai para lá? E sim, e dissemina. Agora, claro que isso são complicações, e são complicações raras até, Entendi. tá? A maioria, grande maioria, né, ela evolui de forma autolimitada, benigna. Agora, se você, por exemplo, tem uma outra condição de saúde, né, se você tem uma outra doença de base, ou se você tem uma imunossupressão, aí, obviamente, né, a tua resposta imunológica ela vai ser diferente, né? Doutora Márcia, entra aqui em nossa salinha da saúde e da fé. Cachumba, o que falamos até agora, doutora? Então, que é uma doença benigna, doença da infância, e tem prevenção. Né? Eu acho que o importante da gente falar também é da prevenção. A grande palavra hoje é a prevenção. Prevenção. Né? Então, como é que começa o tratamento? Ou seja, a pessoa chegou lá no consultório da doutora Márcia e com cachumba, foi diagnosticado, os gânglios aumentados. Como é que vai começar o tratamento? Então, as medidas de tratamento, não existe tratamento específico, né? O que a gente precisa esperar é que a própria doença ela passe, né? Que o nosso organismo ele faça a imunidade, produza anticorpos. Tem um ciclo que ele deve durar, né? Então, a mãe ela deve constantemente avisar o pediatra como está evoluindo. Se aparecer alguma coisa fora, né, dessa evolução, aí o pediatra deve ser acionado também, né? Em geral, ela evolui super bem, super rápido, né? Entre 3 a 5 dias já melhora. E o paciente ele tem que ficar de repouso, como eu falei, cuidar da alimentação, porque a criança quando já fica doentinha não quer saber de comer nada. Então, coisas de fácil digestão, sopa, suco, né? E saber que ele vai diminuir o apetite mesmo, porque incomoda bastante, viu? Ô, doutora Márcia, eu vou colocar uma situação aqui para a gente entender. Ok, é um ciclo de quê? De 21 dias? De 14 a 20 dias? Quando você entra em contato, né? Você pode... contato até o final do ciclo. Desenvolver, até você começar a apresentar os seus sintomas. Tá, e aí, a pessoa teve o sintoma, teve o ciclo, teve a evolução da doença e está diminuindo, está saindo, etc. Mas não foi vacinada. Sim. Ela corre o risco de ter de novo essa criança? Não, uma vez que você teve a doença, a cachumba, você produziu anticorpos, produziu proteção e você está protegido para o resto da vida. Mesmo não tendo vacinado antes, não. Ok, a vacinação é uma garantia. É uma garantia, né? Exatamente. E como é que funciona a vacinação, doutora? Então, a vacinação da cachumba, ela está junto com outras doenças, né? E a gente administra, né, no primeiro ano de vida, aos 12 meses, a tríplice viral. Então, a gente preconiza aos 12 meses e um reforço aos 15 meses e pode haver um reforço também aos 4 anos de idade. Isso é o calendário básico de vacinação, se nós estamos falando de uma criança. Agora, se nós estamos falando de um adulto, como eu disse, se não tem comprovação que você tomou a vacina ou que você já teve a doença, até os 29 anos você deve tomar 2 doses da tríplice viral e após os 30 você deve tomar apenas uma dose. Tá, ok. A senhora disse tanta informação aqui que eu quero processar bem. Sim. Então, para a criança, 2 doses. Até os 12 meses, até um ano de idade. Com 1 ano de idade a gente dá a primeira dose, a segunda aos 15 meses. Mas passa-se mais os 3 meses, dá um reforço, isso, segunda dá um dose. Reforço, e pode acontecer o reforço aos 4 anos de idade. Então. Isso. Agora, quem deu a primeira dose não teve nenhum reforço e muito menos 4 anos. Então, todos os indivíduos devem ter, abaixo dos 29, devem ter 2 doses para a gente considerar que ele está imunizado. Então, se passou do tempo, esqueceu na caderneta, corre lá, toma a segunda dose. Então, e depois dos 29... Depois dos 30, apenas uma dose no adulto. Apenas uma dose para quem realmente não teve vacina, né, comprovada na caderneta, ou não teve doença também. Aí você toma uma dose só. E as pessoas, doutora, assim... não tem certeza que tomaram esses reforços todos lá atrás, etc. Mas são pessoas que trabalham com doentes, são pessoas que cuidam dos doentes, tem os cuidadores. Eu próprio faço um trabalho que a gente reza a missa pelo país afora dos doentes de câncer, etc., outra realidade. Ou seja, seria interessante buscar isso, doutora? Sim, e aí o que a gente faz nesses casos específicos, como a gente que tem contato, né, eu sou profissional de saúde também, o que a gente faz? A gente vê na sorologia se você já desenvolveu anticorpos contra a cachumba, contra o sarampo, contra a rubéola, então a gente dosa. Se você tiver com os anticorpos produzidos, isso quer dizer que você já teve a doença, já teve contato com a doença, ou você foi vacinado. Então, tranquilamente, você pode trabalhar. Então, doutora Márcia, eu posso pedir um exame específico para ver se eu tenho
né? A imunidade já. A imunidade sim, pode, contra essa cachumba e outras várias doenças. Olha isso. que interessante, viu? Então, você que cuida de doente, que lida com essa realidade, então faz um exame. Como é que é o nome do exame? Então, depende da doença que nós estamos falando. Então, no caso da cachumba, a gente vai verificar os anticorpos, né? Existem a dosagem de imunoglobulinas, né? Tanto a IgM, que é aguda, né, na fase aguda, se você entrou em contato agora, e a IgG, que é a imunidade duradoura. Mas é um exame sorológico específico? Sim, exame de sangue super simples. Ok, né? Doutora, além das nossas perguntas aqui, nosso bate-papo, as pessoas querem participar aqui. O Márcio Paulo, de Lorena, São Paulo. Bom dia, Márcio. Deus te abençoe, que bom que você está conosco, Márcio. Quantos dias se deve ficar em repouso quando se está com cachumba? Sim. A primeira orientação para o Márcio é que você está transmitindo enquanto você está com cachumba, né? Então, quando você está né, com os gânglios inflamados e tal, você está transmitindo, né? Então, o ideal é que você realmente fique recolhido, né? E que não faça muito esforço, né? Então, é ficar acamado, aquela coisa de ficar dentro de casa, procurar se alimentar bem, hidratar bem. Quando fazer esforço, nada de atividade física, nada, tem repouso mesmo? Repouso mesmo. 5 a 7 dias, em geral, o quadro se... Na caminha, tomando suquinho, né? E recebendo carinhozinho da mamãe. Cafuné, né? Exatamente. O Pedro Domingos de Viçosa, Minas Gerais. Bom dia, Pedro. Deus te abençoe. Que bom que você está conosco no Saúde e Fé, Pedro. O que fazer para a cachumba não descer, né? Aí o famoso recolher aí, né? Então, Pedro, é o seguinte, os antigos, né, falavam da cachumba descer porque ela estava aqui e podia dar uma inflamação realmente no testículo. Como eu falei, a cachumba, ela acomete as glândulas do nosso corpo, né? E ela pode acometer mama, ovário, né? Ela pode descer em qualquer... mas o descer não é que ela realmente desce, é que o vírus está circulando pelo corpo todo, né? E acaba acometendo o testículo no caso do homem. Esse é o grande medo. Pode ficar inchado na região da garganta aqui, como também no testículo? No testículo também, tendo uma inflamação. Então, o que fazer para não fazer isso? Repouso. Repouso, né? Viu, Pedro? Repouso. Quem mais aqui? A Larissa Cruz, de São Paulo, capital. Bom dia, Larissa. Que bom que você está conosco aqui, acompanhando Saúde e Fé, Larissa. Olá, tenho um filho de 4 anos que já tomou as 2 doses da tríplice viral. Tem perigo de contágio, já que a prima está com cachumba? Pergunta a Larissa. Oi, Larissa. Então, teoricamente não. Tá? Ele está imunizado, tomou 2 doses, está bonitinho. Agora, o ideal é que não é para ficar brincando junto com a priminha. Deixa a priminha quieta. Deixa ela repousar. Deixa ela repousar. Mas assim, ele tem 4... ela tem um filho de 4 anos. Então, significa que tomou com 1 aninho, com 15 meses e precisa agora do reforcinho? Ou não, depende da situação endêmica, né? Se a gente está num surto ou não. Tem alguns pediatras que gostam de dar o reforço, outros não. Agora, pelo fato dele já ter sido vacinado, ele não corre risco de ser contaminado com o vírus da cachumba, não. Doutora, o Brasil já ganhou esse título de erradicação de muitas doenças, etc. Sim. Agora a gente está perdendo um pouquinho esse título, esses títulos aí de superação, estamos perdendo aos poucos. Ou seja, então aquela mensagem para o papai e para a mamãe fazer a lição de casa. Então, hoje em dia, né, isso eu... consultório do pediatra é assim, né? Tem vários casais que vêm dizendo, eu não quero vacinar o meu filho, né? Porque existe uma corrente aí mundial, né, dizendo que as vacinas elas fazem mal, podem provocar doenças, reações graves. Que pena, né? Que pena. Realmente, efeitos adversos, eles existem, né? Eu brinco que a única coisa que não dá efeito adverso é a água, né? Exato. Mas... eu acho que a gente tem que realmente fazer um balanço, né, da proteção, né, que você pode ter contra várias doenças, que inclusive já foram erradicadas, né? Não justifica hoje a gente ter uma criança com poliomielite, que já foi erradicada quase no mundo todo não, né, mas nos países mais desenvolvidos. Então, o papel do pediatra realmente é esclarecer, porque alguns desses casais vão no modismo, né? Quem defende não tomar a vacina é por causa de alguns dos componentes, então algumas reportagens que não tem nada cientificamente comprovado associa a vacinação com o aparecimento do autismo ou de alguma síndrome de Guillain-Barré, por exemplo, né? Isso não tem nada comprovado, não. E lembrando que a vacinação, ela também não é uma escolha individual apenas, né? Nós, como cada um está vacinando, isso confere a proteção para a população. O que você tem que pensar, acho que traduzindo também o que a doutora está falando, reforçando, na verdade, assim, se você opta por não vacinar o teu filho, quem é a decisão tua? O teu filho não vai decidir. É claro que não vai querer a agulhadinha, etc. Assim, mas lembre-se que ele vai estudar com outro coleguinha, na escola pode ter um surto, ele pode pegar.
E aí, seria tão interessante se ele tivesse vacinado e protegido. Então, repensa as tuas escolhas, viu? Tivemos o prazer hoje de conversar com a doutora Márcia Yamamura, nossa médica infectologista e pediatra. Quem quiser entrar em contato, a gente tem um Instagram, Márcia Yamamura, até o Instagram, e tem um site, canalacupuntura.com.br, para você ter outros dados, outras informações. Pode seguir a doutora Márcia lá no Instagram, viu? Doutora Márcia, eu queria imensamente agradecer. Posso lhe dar um presentinho aqui no programa, doutora? Por favor, claro. É a nossa canequinha aqui do Saúde e Fé, que a gente brinda os médicos que vêm aqui, para a senhora tomar aguinha aí durante as suas consultas. E sou um peregrino, que é o protetor contra o mal do câncer, a gente, assim, esse mimo religioso aí. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora, que Deus abençoe. Parabéns aí. Muito obrigada. Volta em outras ocasiões? Com certeza, com certeza. Que Deus abençoe, Muito doutora. obrigada. Posso fazer uma oração pela senhora? Por favor. Que maravilha, gente. Quantas informações valiosíssimas.